Prof, próxima região complicada. Olha, tem uma região que é bastante complicada, que são esses dois aqui, ó. China e... Ali é Taiwan? É, Taiwan. Taiwan era da China? Qual que é o rolo? Era tudo China, né? Até 1949. Em 49 aconteceu a Revolução Chinesa, que teve dois grupos que lutaram. O Partido Comunista Chinês e o Kuomintang, que era um partido capitalista. O Partido Comunista Chinês venceu. E aí o que ele fez? Todo esse território da China continental acabou virando o que a gente chama de República Popular da China, que é a China que a gente conhece hoje, que Xi Jinping, que negocia, tudo tal, né? Só que os capitalistas lá em 49 não aceitaram a derrota. Então o que os capitalistas fizeram? Saíram dessa parte continental da China e fugiram para essa ilhazinha aqui, ó. Essa ilhazinha que é a Ilha de Formosa ou Taiwan, como a gente conhece. E ali eles fundaram o que eles chamam de a verdadeira China. Por isso que é complexo o negócio, né? Porque, por exemplo, hoje, Taiwan pertence à China? Se você perguntar para alguém da República Popular da China, assim, claro que pertence. Eles acham que não, eles se acham independentes, eles se acham ele é rebelde, mas pertence. Se você perguntar para alguém de Taiwan, pô, vocês pertencem à China? Assim, não é que a gente pertence à China, a gente é a China de verdade. Quem não é a China são esses golpistas do Partido Comunista Chinês, entende? Mas assim, desde 49 foram se desenvolvendo de maneira completamente diferente. A República Popular da China socialista, o modelo de economia planificada, e Taiwan virou até um tigre asiático. Pô, Taiwan hoje é liderança em chips, semicondutores. Tudo é feito em Taiwan, né? Quando você vê Made in Taiwan. Exatamente. Mas aí isso pode afetar o mundo de alguma forma? Com certeza, e muito mais do que a Ucrânia e Rússia. É mesmo? Eu diria que de todos os conflitos, esse é o mais perigoso. Por quê? Porque Taiwan, pelo que você falou mesmo, né, é uma indústria mundial. Quando você pega, por exemplo, os chips semicondutores que estão em todos os produtos e equipamentos eletrônicos, quase 50% é produzido em Taiwan. Aí vou imaginar que a China invada Taiwan e bloqueie a exportação desses produtos. Imagina metade de chip semicondutor não sendo negociado. Pô, lembra Ainda mais com a tecnologia de hoje, né? Que é tudo informatizado, né? Lembra da época da pandemia que equipamento eletrônico, notebook, câmera, essas coisas ficou 5, 6 vezes mais caro? Foi por conta de China e Taiwan. Também, né? Por conta da dificuldade da exportação. E os Estados Unidos, hoje, oficialmente falando, eles reconhecem a República Popular da China, que é a China continental, como a China de verdade. Só que na prática, eles têm acordo militar com Taiwan, eles vendem caças para Taiwan, e eles têm inclusive um acordo de defesa. Então, por que esse acordo, essa tensão é muito maior? A Ucrânia, querendo ou não, eles exportam cereais, mas não é um país importante para a economia global. E a Ucrânia também não tem um acordo de defesa com os Estados Unidos. Taiwan tem um acordo de defesa, tem parceria militar. E assim, como Taiwan é muito importante para a cadeia global econômica, uma eventual invasão da China a Taiwan seria considerado como se fosse uma grave ameaça econômica para o planeta. Aí eu acho que os americanos poderiam fazer uma interferência aqui. E a China fala, o Xi Jinping, que é o presidente da China, falou que o grande objetivo deles é fazer a reunificação da China, que seria anexar Taiwan. Entendi. E tá tipo uma guerra fria ali. Não tá tendo ameaça, bomba, nada, mas tá esquentado o clima. A China toda hora faz exercício militar aqui, com navios, passa pelo Estreito de Taiwan, que é esse estreitinho aqui. Ela fala, eu tô só olhando. É que nem o pobre quando vai no shopping ver tênis, né? Tô só olhando pra comprar pela internet. Eu te conheço, viu, filho? Estão só sondando ali, então. E a China fala que ela não tá errada. Porque pra China, Taiwan não é um país independente. Taiwan pertence à China. Então por que eu não posso fazer exercício militar? É meu território? Entende? Entendi. Professor, então, que horas é o recreio? Nossa, o pobrezinho, vai, Eu criatura. tô com fome, Duda. Mas já tá na hora da comida? Tá aqui. Peraí, só mais 5 minutos, peraí. Eu vou comer, hein, Não Duda? não vai comer nada, segura aí. Minha lancheirinha tá aqui. Então vai, então vamos pra hora da ceia e a gente continua isso aqui, porque tá só começando as tretas aqui. Eu quero ver a hora que chegar Osasco aqui, que aí o bicho vai pegar. Aí a terceira guerra, solta a hora da xepa aí, pobrezinho. Roda a vinheta. Ô, prof, qual que é a coisa que não pode acontecer, ou outra forma de fazer a pergunta, o que é que tem que acontecer para ter uma terceira guerra mundial hoje? Penso eu, que seria algum ataque importante contra a região mais importante que pode ter uma terceira guerra mundial, que nem eu falei, é isso aqui, ó.
tá? Que é China e Taiwan, com toda certeza. Tá. Fora esse conflito... Caramba, eu nem tava prestando atenção nessa guerra aí, então é muito pior do que todas as outras, essa treta aí. Sabe por quê? A questão da Ucrânia, eu duvido que os Estados Unidos comprariam uma briga com a Rússia pela Ucrânia. Não, assim... Agora, os chips de Taiwan, sim. Sim. Tá. E existe um acordo de defesa. Existe um acordo assinado em Taiwan e Estados Unidos. Tá. Então, caso a China ataque Taiwan, a China tá confrontando... Porque ela sabe que existe esse acordo. Então, ela tá falando assim, ó, Estados Unidos, mesmo sabendo que tem um acordo, eu tô atacando vocês. E aí, vocês vão responder ou não vão? Entendeu? Mas aí a China também pega leve, porque sabe que se eles fizerem alguma coisa lá, vai ter a guerra. Vai ter a guerra. Então, por isso que eu acho, inclusive, Duda, que esse conflito, por mais que ele seja o mais perigoso, pelo menos por enquanto, não vai acontecer. Tá. Hoje a China é um país, com certeza, mais estratégico do planeta, né? A China tem o problema que é ao mesmo tempo que é um problema, é um benefício. A China é comandada pelo Partido Comunista Chinês. E eles têm um modelo de escolha política de governo em que não é o Xi Jinping que manda no país. Eles têm uma elite do Partido Comunista Chinês, que eles chamam de o Politburo, que eles fazem como se fossem os planos econômicos da China. Então, eles têm planos econômicos, por exemplo, tem um que só vai até 2049, que é a nova Rota da Seda, que eles chamam. Eles estão fazendo ferrovia, porto, hidrovia em vários países do mundo para criar uma situação de dívida e alinhamento geopolítico. Aí vamos imaginar, sei lá, que o Xi Jinping morreu amanhã, por exemplo. Né? Vai vir um novo membro do Politburo que talvez tenha algumas diferenças, mas muito possivelmente vai pensar muito parecido com ele e vai continuar com a mesma proposta da China. Tá. É diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Sei lá, o Biden é totalmente diferente do Trump. Aí, sei lá, o Trump faz besteira, volta, sei lá, Kamala Harris. Aí depois volta algum republicano. Então fica meio que assim, sabe, mudando política econômica, você não consegue ter um plano de longo prazo. Tá. Os chineses, eles conseguem fazer isso. A China fala que quer se unificar com Taiwan. Só que eles sabem que hoje, se unificar com Taiwan seria muito perigoso, porque qual é o risco de uma intervenção americana? Hoje, o mundo inteiro depende do dólar. Essa ideia que a China tem hoje de fazer o dólar não ser mais a moeda principal, colocar uma moeda alternativa dos BRICS, é também um plano para fazer, olha, a gente vai fazer o mundo inteiro depender dos chineses, depender das marcas chinesas. Hoje, por exemplo, a gente fala de uma quarta revolução industrial, indústria 4.0. Precisa de velocidade de internet rápida. A China hoje é a principal liderança do 5G. A China promete que vai lançar, já para 2026 ou 2027, o 6G já. Caramba, mano. Eles estão muito na frente dos americanos. E a gente tá aqui no 2G ainda e Malemar pega lá em Osasco. E cai a internet. Caramba. Tá, entendi. Então, isso, de todos os conflitos, esse é o que mais poderia dar ruim. Porque há uns anos não, foi na candidatura anterior lá do Trump, ele não estava tendo umas treta com o cara da Coreia? Falando de míssil, os caras ficavam mostrando míssil e tal, os caras começavam a discutir na rede social. Isso aí não tem mais erro. Não, mais. Era uma palhaçada mesmo, né? Teve uma discussão dos dois. Parecia quinta série, né? Se vier com 2 mísseis, eu vou com 4, né? Teve uma discussão que o Trump falou assim, né? Não, ó, chama Kim Jong-un, né? É daqui da Coreia do Norte. Tá. Assim, ó, se você continuar ameaçando os sul-coreanos, eu vou usar meus mísseis nucleares contra vocês. Aí o Kim Jong-un falou, não, mas se você usar um míssil, a gente tem um arsenal nuclear gigantesco para usar contra vocês. Aí o Trump respondeu, mas os meus de fato funcionam, diferente dos de vocês. Ficava essa briguinha de Twitter. Isso no Twitter, assim, todo mundo vendo, né? Ainda tem esse conflito, ainda tem. Porque a Coreia do Sul é aliada aos Estados Unidos. Aliada dos Estados Unidos. E aí a da Norte tá querendo sempre pegar o território para eles. A Coreia do Norte, inclusive, ano passado, fez um acordo com a Rússia. Putin e Kim Jong-un. Um acordo de defesa mútua, e eles assinaram um tratado. Caso algum país ataque a Coreia do Norte, os russos têm a obrigação de defender os norte-coreanos, e caso algum país ataque a Rússia, os norte-coreanos têm a obrigação de defender a Rússia. Tanto que, por exemplo, já foram vistos até soldados norte-coreanos na Ucrânia já. Alguns soldados norte-coreanos já participaram da batalha da guerra Rússia-Ucrânia. Caramba! Tá. E assim, o Kim Jong-un, muito possivelmente, ele não vai abrir mão do seu arsenal nuclear. A Coreia do Norte, ela tem, de fato, armas nucleares, e ela fala que é uma forma de garantir a soberania deles. Mas por que os caras falam assim, tem? Será que tem? Todo mundo tem? Não é todo mundo? Por que é tão difícil ter uma bomba nuclear? Existe um tratado chamado de TNP, que é o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Quando o mundo começou a desenvolver arma nuclear, primeiro teve os Estados Unidos, aí depois a Rússia, a França, o Reino Unido, um monte de gente começou a ter. Os países que já tinham começaram a perceber que era um pouco perigoso ter um monte de arma nuclear. Então eles meio que sugeriram que os países assinaram o Tratado de Não Proliferação. Qual que é a ideia?
os países que já têm armas nucleares se comprometem em não aumentar as suas ogivas nucleares, mas os países que não têm se comprometem a não ter. Tá. Eu até entendo que você vai achar, pô, mas é um pouco injusto, né? Porque eu não vou ter, né? A ideia é que os países que não tivessem, eles teriam acesso à tecnologia nuclear, mas não para fins bélicos. Porque a tecnologia nuclear é importante para fazer energia, para fins medicinais. Tá. O Brasil, por exemplo, ele é signatário. Então, o Brasil, tanto pela nossa Constituição, quanto por ser signatário do TNP, a gente não pode assinar um tratado, a gente não pode fazer arma nuclear. Isso é proibido de fazer. E o Brasil concordou com isso, né? Quando você pega, por exemplo... Mas dá pra alguém fazer ali. Ninguém tá me vendo aqui, vou fazer o bagulho. Porque você precisa do urânio, sei lá, você precisa daqueles materiais lá que dá pra comprar no mercado negro, sei lá. Não, e o Brasil produz mesmo. O Brasil é muito bom em enriquecer urânio. A gente tem uma tecnologia bem avançada. Mas não tem bomba atômica, provavelmente. Dizem, né? Teorias da conspiração Tomara do Brasil. que tenha, todo mundo tem, só a gente que não tem essa porcaria, caramba. Não, mas as armas nucleares, eu também concordo com essa premissa. Pô, se um tem, por que os outros não podem ter? Entende? E fora que, por exemplo, geralmente o país que é visto como mais responsável, quem fala que pode e não pode ter arma nuclear, é os Estados Unidos. Que na prática foi o único país que já teve coragem de atirar uma bomba atômica contra alguém, que atirou 2 em Hiroshima e Nagasaki, entende? Então, se os americanos têm, por que a gente não pode ter também? Seria um elemento de dissuasão. Tipo, arma nuclear é pra você ter e não utilizar, né? Olha, eu tenho, mas você sabe que eu tenho, então você não vai me atacar pelo medo do revide. Tá. Os norte-coreanos, eles perceberam que havia uma chance de uma intervenção estrangeira dos Estados Unidos, e em 2003, eles saíram do TNP e eles desenvolveram as suas próprias armas nucleares. A Coreia do Norte? A Coreia do Norte. Do Norte, tá. A Coreia do Sul não tem. Mas a Coreia do Sul também alega que hoje quer ter arma nuclear. Você manja desse negócio de armamento? Tipo assim, porque hoje em dia tem uns negócios, não tem? Tipo de, se alguém mandar uma bomba nuclear, você consegue soltar outra pra interceptar ela e tal. Praticamente impossível, tá? Quando você tem existem realmente, né? A gente chama de escudo de defesa aéreo. Mas geralmente essas armas nucleares, elas são feitas com mísseis balísticos. Que são mísseis que saem da nossa atmosfera e entram de novo, assim. Tá. A velocidade ela é muito grande. É muito difícil você combater. E fora que, geralmente, eles usam o que a gente chama de contramedidas. Você manda ali o míssil que, de fato, está carregado com ogivas e mais 50 mísseis, que são só utilizados para distrair a defesa aérea dos outros. Caramba. Então, assim, vamos imaginar. A Rússia manda uma arma nuclear para os Estados Unidos. Mesmo os americanos sabendo disso, e a questão, assim, de minutos, tá? Sabendo com antecedência, é praticamente impossível eles conseguirem se defender. Caramba. Com as tecnologias atuais. Não tem como. Sem contar que provavelmente a bomba atômica hoje é muito mais forte que de 1945, que foi? 45, exatamente. Deve ser muito mais forte, Com né? certeza. Muito mais forte. Você sabe que esses dias eu vi não lembro se foi algum blog, sei lá onde que eu vi, sobre uma tecnologia de uma bomba. Que às vezes eu fico pensando, né? Não tem uma frase assim? Eu não sei como vai ser a próxima guerra mundial, só sei que depois dela vai ter gente brigando com pau, porque vai acabar tudo, né? A próxima guerra, né? Aí alguém comentou que tem uma tecnologia de uma bomba que é como se fosse uma bomba nuclear que você solta ela embaixo do oceano e ela cria um tsunami que vai arrastando tudo por onde passar. Não sei se é verdade, mas imagina se for isso. Como que eu vou me defender de um tsunami? Exato, né? não tem o que fazer. Mas você acha que existe essa possibilidade, cara? Tipo, nos próximos 10 anos de estourar uma terceira guerra? Guerra no sentido bélico da coisa, entre as maiores potências, eu duvido muito. Tá. Porque se você for pegar desde da Segunda Guerra Mundial, quando os países passaram a ter armas nucleares, Estados Unidos e Rússia nunca mais se atacaram. Porque a Rússia sabe que se atacar o outro tem arma nuclear e vice-versa. Mas o que eles podem fazer é uma guerra econômica, como está acontecendo agora. Pô, eu não ataco os russos, mas eu bloqueio eles e expulso do sistema SWIFT de comunicação bancária. Entende? Então pode ter uma guerra de tarifas, uma guerra de comunicação. O gás, não foi o gás da Rússia que começou a prejudicar um monte de gente? Exatamente. Acho que era a França, não era? Que estava sem energia, não rolou um negócio assim? A França até tem um pouco mais que eles têm energia nuclear. Mas a Alemanha, se for pensar, a Alemanha, estrategicamente, eles foram muito falhos. Porque a Alemanha é o país mais rico da União Europeia, com toda certeza. Só que eles, principalmente pós a década de 90... eles confiaram muito que a Rússia seria um grande aliado estratégico deles. Tá. Então, teve um momento em que a Alemanha passou a depender quase que 80% de toda a energia da Rússia. Então, assim, não, o Putin vai ser meu amigo, a gente tá junto aqui, o gás que vem da Rússia é baratinho, o petróleo também da Rússia é baratinho. Pô, nem que não fosse a Rússia, sei lá, fosse a Espanha, que é mais um aliado da Alemanha. Existem algumas coisas, Duda, que você não pode deixar
tudo em outro país. Energia, alimento, Que é a mesma regra da defesa. diversificação que eu falo no mundo dos investimentos, né? É, tipo isso, Tá. exatamente. Aham. Pô, você vai confiar que a Rússia vai ser pra sempre sua amiga? Não É, dá pra acreditar nisso. tá. Então, os alemães, eles penaram muito quando começou a guerra, tanto que a Alemanha, ela tá num período de recessão. É, assim, impensável, né? Era impensável, pelo menos, a questão de 3, 4 anos atrás, imaginar que a Alemanha, que é o país mais rico do continente, estaria num momento de recessão. E eles estão. Um dos motivos é justamente porque eles tiveram que, de uma hora para outra, mudar a matriz energética. Então, ao invés de comprar gás da Rússia, eles compraram gás que vinha dos Estados Unidos, que é GNL, gás natural liquefeito. É 5 vezes mais caro. Nossa. Aí imagina a energia ficando 5 vezes mais cara. Isso gera inflação no país inteiro. Interessante isso que você falou então, hein, prof? Então, tipo assim, existem várias formas de você estar numa guerra, mas hoje talvez uma guerra não seja necessariamente com bomba e míssil, mas tipo assim, então vou parar de mandar meu trigo aí pra vocês. Aí o país se ferra porque vai ter que pegar em outro lugar, vai começar a ter uma crise de desemprego e a guerra pode ser mais no sentido econômico do que de pancadaria mesmo, então. Exato. Nunca tinha pensado nisso. Tá. As guerras até podem acontecer, mas vai ser assim, guerra que a gente chama de guerra por procuração. Então, sei lá, a Arábia Saudita atacar o Iêmen. Aí pode ser que aconteça. Tá. O Irã atacar Israel, por exemplo, porque são países que têm... Israel não, que tem arma nuclear, né? Mas o Irã é um país mais frágil, a Arábia Saudita é mais frágil. Então essas guerras por procuração podem acontecer. Tá. Agora, guerras diretas entre França e Rússia, Alemanha e Rússia, eu particularmente acredito que não. Tá. E até como os Estados Unidos hoje vem apoiando um pouco menos a Europa no governo Trump, os europeus já perceberam também que terceirizar toda a defesa em cima dos Estados Unidos não é uma coisa muito inteligente. Eu dei o caso da Polônia, que está gastando 5% do PIB, está treinando criança para dar tiro e tal. Os países bálticos vêm fazendo isso. A Alemanha também anunciou, os caras vão gastar 700 bilhões de euros nos próximos 4 anos. Para você ter uma noção, o orçamento de defesa da Alemanha é de 86 bilhões de euros. Nossa. Por ano. Caramba. Então os caras vão gastar quase 10 vezes mais nos próximos 4 anos só para aumentar a capacidade militar deles. É bastante, hein? É muita Principalmente coisa. pensando que a Polônia, a gente estava usando como comparativo dos Estados Unidos, né? Que é 1 trilhão, sei lá. Mas a Polônia é 1000 vezes menor também, né? Do que eles, né? Tanto que os Estados Unidos gastam aí cerca de 3,5%. A Polônia vai gastar 5% do PIB. Tá. É maior, percentualmente falando.